Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Domingo 25 de maio, vamos logo às notícias, começando por uma pesquisa que o Botafogo fez recentemente com o seu torcedor para analisar a experiência do torcedor alvinegro comparecendo ao Newton Santos, avaliando ali os pontos positivos, os pontos negativos. Entre os negativos, preço da comida dentro do estádio, estacionamento, transporte e, em primeiro lugar, apontado ali como maior problema, a internet. Isso mesmo, quem vai ao Newton Santos sabe que é muito difícil você conseguir acessar a internet de dentro do estádio, acompanhar ali, de repente quer trocar uma ideia ali com algum amigo, que não foi ao jogo, é praticamente impossível. Eu mesmo nem tento, porque realmente é um problema. O Botafogo já está tentando solucionar isso com as operadoras, enfim, a questão do 5G na localidade do estádio Newton Santos. Pessoal, é importante isso, Claro que o Botafogo melhore, Já a gente sabe que melhorou muito ir ao Newton Santos nos últimos tempos, mas realmente tem muita coisa a melhorar, Enfim, aos pouquinhos as coisas vão sendo estudadas, E justamente o que o torcedor pede tanto pode melhorar. A segurança também do torcedor, acho que sempre é um ponto a ser analisado, Pessoal, vamos falar das contratações, O Fogão.net, o Bernardo Gentili trouxe a informação de que o Botafogo, nessa primeira janela aí, antes do Super Mundial, deve focar realmente entre 3 e 4 contratações. Teremos Cristiano Ronaldo, que a gente falou tanto aqui na última semana, provavelmente, isso aí realmente fique só no campo dos sonhos, e essas contratações devem ter o perfil que o Botafogo já se acostumou, que é oportunidade de mercado. Jogadores jovens, jogadores em final de contrato, jogadores livres já para serem negociados. Esse deve ser o perfil desses 3 a 4 jogadores. Pode acontecer uma contratação de um jogador mais importante? Pode, Isso não está descartado, mas não será a prioridade. O que eu falei aqui ontem, segue sendo a prioridade do Botafogo. Um zagueiro, um meia e um ponta direita. Principalmente zagueiro e meia. Situação da zaga do Botafogo. Titulares no momento no DM, Bastos e Alexander Barbosa. Barbosa aí próximo de retornar. Aí temos Jair e David Ricardo. Beleza? Garotada, os garotos dando conta do recado. E o Serafim, que ainda não passa aquela confiança toda para estar atuando em grandes competições. Então o Botafogo busca sim um zagueiro, prioridade no clube. Questão do meia, por que é importante, e o Renato Paiva tem dito isso internamente? Porque se a gente pegar o Savarino, que é o nosso titular, que também está retornando agora de lesão, só tem o Cauã Lindes como reserva do Savarino. Mas não tem o Sandy Rodrigues? Não, o Sandy Rodrigues, que inclusive botei na capa, ele é analisado, visto, como mais um jogador de ponta esquerda, a ala esquerda ali. Então não é visto tanto como um reserva do Savarino. No início do ano, quando ele chega, se falava muito disso. Vai atuar ali pela mesma área do campo que o Savarino, mas ele é visto pelo Paiva realmente como um jogador mais de beirada de campo. Então, é uma posição que o Botafogo já tentou trazer outro jogador, não conseguiu, e agora realmente é uma prioridade. E ponta direita seria aí a posição que o Botafogo tem interesse, mas não é vista como prioritária, assim como zagueiro e meia, certo? Por que o meio de campo do Botafogo hoje, com a desistência da questão do Wendel, das questões geopolíticas, é visto como o meio de campo do Botafogo sem tantas carências? A gente tem o Marlon, a gente tem o Gregory, depois reservas, o Alan, Patrick de Paula, Danilo Barbosa e o próprio Newton. Então o Botafogo, vamos dizer aí que está bem servido de jogadores ali
volantes, né? Na volância. Então, e a questão do Wendel, segundo apurações do GE, né? Não foram só geopolíticas, teve também, claro, a situação atual financeira, né, da Eagle, com toda essa situação lá do Lyon, tá? Então, só para a gente reforçar aqui, primeira janela visando o Super Mundial, 1º a 10 de junho, depois tem a outra janela, 10 de julho, tá? Já pegando ali o finzinho do Super Mundial, até 2 de setembro, beleza? E sobre o Santi Rodrigues, complementando, o que se espera dele, né? Ele que teve, digamos que uma boa atuação, se salvou, né? Diante da atuação muito ruim do Botafogo lá em Brasília, se espera um processo semelhante ao do Arthur, né? O Arthur também tem um início muito ruim no Botafogo, né? A torcida já pegando no pé, e ele conseguiu nas últimas partidas mostrar um bom futebol, fez gols, inclusive, bonitos gols, tanto contra o Internacional como diante do Estudiantes. Então o Santi Rodrigues também, aparentemente, sofrendo aí o mesmo processo, né? Claro que atrapalhou essa recuperação dele, né? Porque ele teve uma lesão, né? Mas o Renato Paiva confia muito no jogador, fez questão de elogiar muito o futebol do Santi Rodrigues, né? Que é um jogador de 25 anos, veio da Major League Soccer, veio de outro ritmo de futebol lá nos Estados Unidos, e agora sim começa a dar sinais, pelo menos esse jogo com o Capital, driblou, deu bons passes, buscou jogo, mostrou personalidade, que era isso que o torcedor botafoguense estava esperando do Santi Rodrigues, né? Ele carrega o peso, né, de estar com a camisa 23, né, que na temporada passada foi a camisa do Almada, então também a mesma pressão que existe em cima do Arthur em substituir o Luiz Henrique, né, também existia em relação ao Santi Rodrigues, e o Paiva já falou sobre o Arthur e agora repetiu com o Santi Rodrigues. Cada jogador é um jogador, não adianta entrar ali pensando nos milhões, né, que custaram aos cofres alvinegros. Cada jogador que entra tem que cumprir ali o seu papel e esquecer essa parte toda, né, da pressão, da responsabilidade de entregar o que se espera, né, por conta do investimento. Então acho que agora também vejo o Santi Rodrigues, ele ficou no banco, né, diante do Internacional e jogou uns minutinhos diante do Flamengo, né? O finzinho ali do jogo ele entrou e, né, já lá em Brasília jogou pela primeira vez 90 minutos o uruguaio Santi Rodrigues. Então isso aí dá uma esperança, né, um lastro aí para os próximos jogos, ele ser mais utilizado e quem sabe, né, da onde ele saiu, né, lá recentemente saiu dos Estados Unidos, quem sabe lá no Super Mundial possa ser uma peça importante para o Fogão. Galera, vamos falar um pouco de ex-botafoguenses, né? Primeiro um ex-jogador, o Vitor Sá. A gente lembra que o Vitor Sá foi um jogador muito importante no Botafogo, né? Ali no início da SAF, pode-se dizer assim, né? E ele teve uma proposta do Krasnodar, se transferiu para a Rússia e foi campeão russo ontem, né? E qual a importância desse título, né? A vitória 3-0 em cima do Dinamo Moscou para o Vitor Sá e para o Krasnodar. O Zenit era hexa, 6 títulos seguidos, buscava o hepta campeonato e, enfim, conseguiu, hepta não, né? Buscava o 7º título, me confundi aqui. Então ele conseguiu quebrar essa sequência de 6 títulos seguidos do Zenit, do Luiz Henrique e do próprio Wendel, né? Então Vitor Sá brilhou, ele que é titular absoluto lá na equipe do Krasnodar. Agora vamos falar de um ex-botafoguense que não teve a mesma sorte que o nosso Tortuguita Vitor Sá, né? Aliás, até o momento não conseguiu, né, trazer bons resultados, o nosso ex-treinador, o Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge, enfim, passou aí por problemas pessoais, questões particulares, que todo mundo sabe, né? Não vale a pena nem citar, mas na última semana, inclusive, momento Léo Dias, né? Foi ratificado aí o seu divórcio, né? Depois de 30 anos de casamento, o Arthur Jorge realmente não vive um bom momento e foi vice-campeão da Copa do Emir, né? O Al Gharafa ganhou por 2-1, né, do Al Rayyan. Aliás, o Al Gharafa abriu 2-0 na primeira etapa. O Roger Guedes, ex-corintiano,
marcou de pênalti, diminuiu 2-1, e o curioso desse jogo, né, é que a equipe do Arthur Jorge teve um jogador a mais a partir dos 19 minutos do segundo tempo, não soube aproveitar essa vantagem numérica, né? A gente, claro, sempre lembra da nossa final da Libertadores, em que o Botafogo estava em desvantagem e conseguiu ser campeão. Então, Arthur Jorge ainda não chega a ser questionado lá no Al Rayyan, mas vive realmente um primeiro semestre complicado, né? Bem diferente do primeiro semestre que ele teve no Botafogo, em que rapidamente as coisas se acertaram. Lá no Al Rayyan, ele terminou em 5º lugar no campeonato local, ou seja, não pegou nenhuma vaga em competições internacionais, né? E agora perdeu a Copa do Emir, mesmo com um jogador a mais aí, pelo menos metade aí da segunda etapa, né? Então, realmente complicado. Fala-se muito, comentei com vocês aqui esses dias, do interesse do Al Rayyan pelo Gregore, né? O nosso pitbull seria aí um possível reforço. Até o momento, o Botafogo não foi informado de nada nesse sentido, né? Do pagamento da multa ali, que gira em torno de 7 milhões de dólares, né? A multa do jogador Gregore. E para a gente fechar o vídeo de hoje, galera, é um fim de semana estranho, né? Sem Botafogo. Vamos falar do Lyon, né? O Lyon está com toda essa crise financeira, mas dentro de campo, pelo menos, tem tido aí bons resultados. E agora, ontem, sem entrar em campo, se classificou para a Liga Europa, graças ao título da Copa da França conquistado pelo PSG, né? Então o Lyon precisava torcer para o PSG e isso aconteceu. Então o Lyon aí classificado para a Liga Europa. Beleza? Galera, é isso por enquanto. Aguardar os próximos dias. Botafogo, terça-feira, tem realmente uma grande decisão pela frente, né? Um jogo fundamental importância, a gente tem falado, né? O jogo dos Estudiantes era o jogo mais importante, agora sem dúvida contra a Universidade de Chile, um jogo que só a vitória interessa e certamente teremos Newton Santos com casa cheia. Volto amanhã, segunda-feira, para a gente falar mais desse jogo, expectativas, time titular, provável volta aí de Savarino, do próprio Barbosa, Matheus Martins, vamos falar mais disso. Enquanto isso, ótimo domingo para todos, paz, tranquilidade, amor no coração, tamo junto, deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, é tempo de Botafogo sempre.